salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de papo de carro. Finalmente é carro mesmo, não é SUV, não é caminhonete. A gente tá aqui ao lado de um verdadeiro sobrevivente, o último dos hatches médios à venda por uma marca tradicional no mercado brasileiro. Dá para acreditar nisso? É impressionante. Chevrolet Cruze na nova versão RS. Olha esse visual invocadaço, bacana. E agora, RS é a versão única desse modelo à venda aqui no Brasil. O que, afinal de contas, ele tem de diferente por fora, por dentro? Qual é a real? Quais são as impressões? Tá na hora de você descobrir todas as verdades, inclusive as ocultas em relação a esse modelo. Bora lá? Vamos nessa! Finalmente chegou a vez do Cruze na versão RS aqui no Auto Vídeos. Tá na hora de você partir aqui com a gente para entender o que está acontecendo. Esse é o ponto mais impressionante. É o último dos hatches médios à venda por uma marca generalista. Modelos como Golf, como Focus já disseram adeus ao nosso mercado e o Cruze resiste bravamente aqui no Brasil, na Argentina, onde ele é fabricado, mas a gente sabe que em outros mercados ele já saiu de linha, então não deve haver uma nova geração do Cruze. Mas por hora ele continua à venda na carroceria sedã e nessa hatch aqui. E como você sabe, aqui no Auto Vídeos a gente sempre acha importante que existam mais opções no mercado para atender as diversas prioridades de cada consumidor. Então vamos enaltecer aqui a Chevrolet por manter ainda essa opção no mercado. E vale lembrar que aqui no Auto Vídeos a gente fez a live de lançamento das versões RS Midnight do sedã. Primeira coisa é o seguinte, RS dentro da tradição da GM significa Rally Sport, mas são versões que têm um visual mais apimentado, digamos assim, e algumas pequenas mudanças que podem também ter certa repercussão na dirigibilidade, mas no aspecto geral são mudanças mais de cunho visual. O importante é você saber o que efetivamente está sendo oferecido para você ver se está de acordo com o seu gosto, com aquilo que motiva as suas decisões. Vamos dar uma olhada então no visual externo. A gente está aqui com esse modelo vermelho Chile, é muito bacana. Essa segunda geração aqui do Cruze chegou em 2017 no mercado, plataforma D2X, que inclusive serve de base para o Equinox também, trazendo muitos elementos diferenciados. É muito interessante que ainda é atraente, ainda é bacana e principalmente agora nessa versão RS que a gente tem ali um visual escurecido na grade. O para-choque já era com uma pegada diferente aqui na versão hatch, né, no Sport 6, mantém essa característica agora ali com um destaque ali dos elementos de preto na grade, gravatinha da Chevrolet escurecida. Isso daí é bem interessante, mas os faróis não são de LED. Quando a gente pensa que a versão única, assim, com um posicionamento meio de topo, é algo complicado nos dias de hoje. Quando a gente olha o visual na lateral, muitos elementos na cor preta, né? Um design exclusivo das rodas, retrovisores escurecidos, o teto também, numa pegada bem interessante nesse contexto. O teto solar aqui, ó, é o teto solar, não é teto panorâmico. Daí com essa pintura acaba tendo elementos de destaques bem interessantes, inclusive fazendo a comunicação ali com o aerofólio escurecido na traseira. A traseira do Cruze Hatch é harmônica em relação ao desenho do carro. Então a gente vê lá atrás turbo, a nomenclatura RS vermelha, são atributos bem interessantes quando a gente pensa nessa concepção visual do modelo, que já tinha características bem interessantes, como a saída de escapamento, ali com uma pegada bem interessante e agressiva no design. No geral, um carro com um apelo muito bacana em relação ao visual externo. Olha só, tem um entre-eixos de 2,70, facilita muito o ponto de um espaço interno interessante, inclusive aqui para os passageiros do banco de trás. Lá atrás o porta-malas de 290 litros, no número parece muito pequeno, mas na prática ele tem uma concepção que dá para conferir um espaço interessante.
E por dentro aqui, hein? Como é que é essa história? O lance é o seguinte, aqui a gente tem uma qualidade de acabamento muito legal, muito bom gosto, teto escurecido, uma pegada bem escurecida em relação a todos os materiais, muitas áreas aqui emborrachadas até a parte superior aqui do painel, alusões aqui a costuras vermelhas aqui no banco, a comunicação com o painel. Isso faz com que a gente note um esmero no padrão construtivo do carro e torna a ambientação muito legal quando a gente pensa em todos esses aspectos. Em toda a comunicação do painel tem ondas que acabam se comunicando de certa forma com o design da porta, que também o material emborrachado. Só esse pininho aqui é muito estranho nos dias atuais a gente ainda ter esse dispositivo. Uma maçaneta cromada, comunicação com as molduras das saídas de ar, isso fica muito legal. O volante é multifuncional, tem alguns botões aqui que tem concepção um pouquinho ultrapassada, mas que são de fácil manuseio. E aqui a gente tem um cluster, né, com velocímetro e contagiros analógicos, e na parte central uma tela para computador de bordo. Muitas funções, bem interessante, fácil da gente verificar tudo isso. E aqui a gente tem multimídia, 8 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay. O carro conta também com a possibilidade de 4G nativo, então são aspectos bem interessantes. O que realmente acaba sendo sentido aqui é o fator segurança. Por quê? Ele conta com 6 airbags, isso é bacana. Agora, o carro que custa na faixa de R$155 mil no momento que a gente está gravando esse vídeo, e a gente tem levantado aqui o ponto, né, de que os carros custando mais de R$130 mil precisam contar com um pacote aí ADAS, com os itens de condução semi-autônoma. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente pensa no ACC, piloto automático adaptativo, mas tem outros itens, né, como assistente de manutenção em faixa, alerta de colisão com frenagem de emergência, são fundamentais nos dias atuais. Inclusive o próprio Cruze, na versão top antiga, tinha algumas dessas possibilidades, não ACC, e acabaram sendo eliminadas, né? E isso é algo que pesa bastante, mas tem sensor dianteiro, que é algo útil no trânsito, aí nas vagas apertadas das cidades. Motor 1.4 turbo, né, já consagrado, e chega a 153 cavalos com etanol e um torque de 24,5. Números muito interessantes. Vamos sentir um pouco a saúde do motor. Vale frisar, hein, que esse motor está acoplado na transmissão automática aqui de 6 velocidades e o conjunto trabalha muito bem, com uma harmonia interessantíssima. Agora, e o consumo, como é que fica? Pelos números do Inmetro, na gasolina 9,4 na cidade, 13,5 na estrada, e a gente rodando aqui trajeto misto com gasolina, a gente fez 12,7 com uma condução não focada em economia de combustível aqui, né? Considerando a proposta do carro, o que ele anda, dinâmica de peso, por ser um veículo do segmento médio, eu acredito que os números são bem razoáveis. Tem um aspecto, né, de que ele tem suspensão traseira por eixo rígido. Seria muito melhor se fosse independente, mas aqui, considerando toda a dinâmica de acerto da Chevrolet, sente-se pouco a falta de uma suspensão independente, andando em condições mais normais, né? Lógico, quando a gente pega rodovias aí, estradas mais complicadas, com muitas ondulações em curva, isso daí com certeza é um aspecto problemático. E em relação ao comportamento dinâmico, RS, pegada esportiva, como eu disse, esse pacote tem um apelo mais visual. Só que é bom lembrar que o próprio Cruze Sport 6, né, o hatch, sempre teve uma configuração diferente de dirigibilidade em relação ao sedã, uma pegada um pouquinho mais esportiva, com acerto de suspensão e principalmente respostas, né, da direção de uma forma que trazem esse elemento maior, né, de respostas rápidas, um pouco mais de rigidez, para que ele tenha essa pimentinha de esportividade. Mas aqui a gente tem
basicamente uma mesma configuração mecânica, houve uma certa reprogramação eletrônica no motor, mas sem alterar os números de potência e torque. No dia a dia, dirigindo, com toda a sinceridade, a gente fala de coração e peito aberto aqui no Autovídeos, é o seguinte: o carro é muito bom de se dirigir, é excelente. No geral, é um carro muito estável, é um carro muito na mão. A direção aqui, ó, tem uma pegada boa, uma progressividade legal, tanto em baixas como em velocidades superiores, um elemento muito, muito importante e que dá um prazer de dirigir. E é isso que é muito louco, né? Os hatches médios oferecem características bem interessantes. Quem gosta de uma posição mais baixa de dirigir, um carro mais na mão e ao mesmo tempo que traz um conforto. Se você quiser um hatch médio diferente do Cruze, aí você vai ter que partir para marcas premium, como Audi, Mercedes-Benz, e aí precisa preparar o bolso, né? Agora, quando a gente pensa em condições de mercado, o lance é que nessa faixa de preço, muita gente tem migrado, claro, para os SUVs compactos e até alguns médios, né, de entrada. É muito louco. Será que vale a pena trocar um hatch médio por um SUV? Um sedã médio por um SUV? Cada um, como eu disse, tem suas prioridades. E aqui no Autovídeos a gente respeita muito isso. E mais do que respeitar, a gente procura ajudar você que de repente está na dúvida sobre qual carro comprar, novo ou usado. E às vezes surgem, né, algumas nuvens aí. Será que eu vou para uma categoria? Será que eu vou para outra? E para driblar também as ciladas no mercado e essa condição de preços altíssimos aqui, a gente tem uma solução bem bacana, que é o Código dos Carros. Lá você encontra a nossa série de vídeos com os 8 mapas completaços para você fazer o melhor negócio, comprando um carro muito bacana em relação às suas necessidades, suas condições de uso, com qualidade, conforto, tecnologia, segurança e, acima de tudo, custo-benefício real. Porque a maioria das pessoas aí acaba tendo alguns raciocínios que podem levar a amargos arrependimentos. Custo-benefício é mais complexo do que aparenta e você precisa tomar cuidado aí com o seu bolso, ainda mais em relação aos desafios que a gente sabe que sempre existem aqui no Brasil. Por isso, acessa lá códigodoscarros.com.br e já garanta sua vaga agora mesmo. Qual que é o grande balanço aqui em relação ao Cruze RS? É um carro que ficou com um visual bacana, tem uma qualidade muito legal aqui no interior, boa condição de dirigibilidade, bom isolamento acústico, um conjunto mecânico que dá conta do recado, traz prazer de dirigir sim, mas lembrando que também existem alguns pecados um pouco mais sérios, como os relacionados a esses itens de segurança e outros aqui de conforto, né? Por exemplo, não tem um freio de mão eletrônico, isso faz com que ele não tenha a função auto-hold, ele não tem start-stop, ar-condicionado de apenas uma zona. São alguns pontos aí um pouquinho problemáticos quando a gente pensa nessa faixa de preço. O lance é que os SUVs que estão aí, né, nessa dinâmica financeira acabam oferecendo muitas opções também. Então você precisa colocar tudo na balança e entender o que faz sentido para você e o que não faz. Agora, você ficou sabendo de tudo em relação ao Cruze RS. Agora eu quero ouvir você. Solta a voz aí nos comentários para falar se você gosta do Cruze, se você acha interessante, se essa proposta do RS aqui tá bacana, ou se tem opções melhores, se você é do time dos hatches médios, dos sedãs médios ou dos SUVs. Vamos conversar aí, porque a gente aprende junto, troca ideias, e esse é o espírito aqui do Autovídeos, sempre em busca das verdades, porque o mundo dos carros, das picapes, dos SUVs, dos caminhões e dos ônibus roda aqui com a gente. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like aí no vídeo para o vídeo acelerar fortemente. Eu agradeço muito pela sua atenção, obrigado e um grande abraço!